Oséias Boyer, resgatado do vale da sombra da morte. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Deuteronômio 11, versículos 26 e 27. Com esta característica bíblica, texto de Oséias Boyer, narração de João Dourado, saudamos a todos com a paz do Senhor e damos início ao testemunho de Oséias Boyer, resgatado do vale da sombra da morte. Oséias nasceu e foi criado num humilde lar evangélico. Pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Cruz, Rio de Janeiro, cujo presidente é o pastor Davi Cabral. Quando criança, eu participava dos trabalhos em minha igreja, cantava no grupo infantil, recitava poesias e até fazia parte de peças natalinas. Mas logo tornei-me um menino muito rebelde, dando muito trabalho aos diáconos da igreja. No colégio eu era impossível, brigando, roubando merenda dos colegas, arrebentando cano de água e sendo expulso. Só dava um pouco de descanso quando matava a aula e ia para o rio tomar banho, ou no sítio roubar frutas, até que quase morri na ponta de um facão. O tempo passou, tornei-me adolescente, fazendo coisas piores a cada dia e sendo usado pelo inimigo que só veio para matar, roubar e destruir. João 10, verso 10. Tinha o vício de ir ao necrotério mexer com os mortos, também nos cemitérios roubando coisas de valor, quebrando jazigos e etc, etc. Muitas vezes eu ia para o trem vender balas, mas só com o pensamento de roubar os passageiros, tomar mercadoria de outros baleiros e viver como surfista ferroviário, viajando pendurado do lado de fora e saltar de costas com o trem em alta velocidade, sempre correndo grande risco de vida. Um dia, esperei o trem, joguei uma enorme pedra que quebrou o vidro e quase deixou o maquinista cego. Mais uma vez fui preso e conduzido a Funabem em Quintino, casa de menores. E ali aprendi a arrombar carro, casas, lojas, de onde saía com pacotes de caderno e ia vender no trem. Hoje eu não tenho dúvidas de que o plano do inimigo era fazer de mim um grande bandido, talvez um candidato ao presídio de Bangu. Mas graças a Deus que o plano do Senhor era fazer de mim um homem de Deus. E onde abundou o pecado, superabundou a glória do Senhor. Ninguém pode impedir os desígnios de Deus. Totalmente distante do aprisco do Senhor, chegou o tempo do exército. Foi aí que o inimigo começou a falar em meu coração que lá fora havia um mundo diferente, que a gente cheirava cocaína, fumava maconha, tomava pico, enfim, que pisava no ar e via tudo a cores. E alguém ofereceu-me um baseado de maconha, e movido pela curiosidade, acabei aceitando. Fumei outras vezes e tornei-me viciado. A curiosidade é um perigo. Quantos crentes curiosos! Passei a andar com pessoas do submundo do tráfico. E logo, um colega foi preso e levado para o presídio de Niterói. Em seguida, um outro foi jogado no camburão. Eu estava com ele, carregava flagrante. Como pôde a polícia não me ver? Era notório o livramento do Senhor para comigo. Preocupado,
Deixei Santa Cruz e fui morar numa cabeça de porco no lado da favela do Buquiço, em Marechal Hermes. Um lugar terrível, onde era proibido morar pessoas decentes. Maloca de prostitutas, homossexual, ladrão, maconheiros e tudo mais. Hoje, ponho-me a pensar que se houvesse AIDS na época, eu seria o primeiro da fila. Minha vida era um verdadeiro mar de lama, coisas que nem dá para contar aqui. Uma certa feita, fiquei na tocaia esperando os moradores de uma casa saírem e em seguida entrei. Após arrombar a janela, sempre calçando as mãos com meias, e levei aparelho de som e tudo que podia. Não obstante ter feito o curso de enfermagem, impressor gráfico, funcionário da Marinha, INSS e etc., eu desejava ser alguém. Mas faltou-me apoio e um vento contrário procurava ver o meu fim. Arrastava-me para o mal. Perdi o interesse pelo trabalho. Passei a viver na vida do tráfico em busca de aventuras passageiras e demoníacas. Minha primeira prisão ocorreu na favela do Curral das Éguas, lugar muito perigoso. Garotos de 10 a 12 anos andam todos armados. E um dia eu vinha saindo da favela. Estava com flagrante. De repente me vi cercado pela polícia. Levaram-me para um lugar deserto. Deram-me umas bolachas. Pediram-me dinheiro e meu relógio para me soltar. E eu dar uns tiros pro alto simulando minha fuga, e nunca temi a morte. E disse a eles que não tinha negócio. Podiam levar-me direto para a cela. Fui preso em flagrante, e pela primeira vez conheci o que é a vida na cadeia. E ele não faltou quem me jurasse de morte. Existe um provérbio que diz: digas com quem andas e direi quem és. Bastava abrir a gaveta do móvel onde morava e encontrar em média 7 baseados de maconha prontinhos para fumar. Às vezes a gente misturava bebidas, fazia um rabo de galo, tomava picada, cheirava cocaína e ficava muito doidão, como diz a gíria. E uma certa feita aplicamos uma overdose e ficamos alucinados. É como você caminhar vários quilômetros sem ter consciência de ter feito tal percurso. É o mundo louco das drogas que tem levado muitos ao suicídio. Um dia fui cercado por 6 bandidos à beira de um valão cheio de enormes pedras. Era matar ou morrer. Só Deus sabe como sair vivo. Às vezes saía por uma rua e a polícia entrava por outra à nossa procura. Muitas vezes cortava a favela de madrugada. Jesus estava dando-me tempo, mas eu havia descido demais. Não tinha tempo para pensar nas coisas do alto, e sim nas coisas que perecem e nos levam para uma eternidade sem Deus. Uma tarde, eu e Caveirinha fomos puxar erva próxima à favela Santo Cristo. De repente, vimos vir 2 homens em nossa direção. Então eu disse ao parceiro: se eles apertarem o passo, vamos correr, pois na certa é a polícia. Não deu outra coisa. Saímos correndo e os policiais atrás atirando. E posso ainda ouvir as balas que com barulho estridente atingiu umas folhas de zinco que havia no local. Em meio a um monte de carros, corríamos como loucos e fomos sair na Praça da Bandeira. Finalmente, não fomos baleados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se não for o Senhor, eu teria caído naquele solo crivado de balas. Mais uma vez o Senhor me livrou. Até que um dia, peguei a arma, enchi o tambor e os bolsos de balas
e saímos para realizar um grande assalto. O informante era um rapaz que morava na Cabeça de Porco, e o alvo seria uma Kombi que conduzia muito dinheiro para efetuar pagamento em uma grande firma. O assalto foi frustrado. Um detetive estava de carona na Kombi, e caso alguém puxasse a arma, muita gente morreria. Cheguei a coçar a cintura para sacar, mas Deus não permitiu. Ele sabe de todas as coisas. Revoltados, retornamos para casa e marcamos nova investida para dentro de 15 dias. Todavia, isso não aconteceu. Deus faz como quer, e operando Ele, quem impedirá? Romanos 8, versículo 31. Ele permitiu um terrível acidente em minha vida. Tudo aconteceu em 10 de novembro de 1977, quando eu tinha apenas 25 anos de idade, em plena juventude. Após fumar muitos baseados de maconha, deixamos a Cabeça de Porco e fomos todos tomar banho na praia da Urca. E ao saltar de uma pedra, não sabia eu que aquele seria o meu último mergulho, pois bati com a cabeça no fundo. Tive traumatismo da 5ª e 6ª vértebra de coluna cervical. No mesmo instante, fiquei entregue às águas e totalmente paralítico de pernas e braços. Bebi muita água. Talvez não suportaria mais alguns segundos naquela situação. Já praticamente morto, e creio que por providência divina, fui tirado das águas. Ainda na areia da praia e em coma, fui submetido aos primeiros socorros, contrariando a vontade de um salva-vidas que havia dito não ter mais jeito. Coloquei muita água para fora e sem o menor sinal de vida. Tudo que tive forças para dizer foi: eu vou morrer. Senti a morte vindo me buscar, mas o Senhor é vida. Levado às pressas para o Hospital Miguel Couto, ali dava-se início à minha via crucis. No leito de dor, totalmente paralítico, colocaram ferro em minha cabeça, o que os médicos chamam de tração craniana. Era horrível. Eu fazia tudo na cama, pois não tinha o menor controle sobre minhas funções fisiológicas. E naquele momento, cumpria-se em mim Eclesiastes 11, 9 e 10, que diz: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas tu trarás Deus a juízo. Aleluia! Deus estava trazendo a juízo todas as minhas transgressões. Fiquei internado 1 ano naquele hospital, sem ver a luz do dia. Coloquei 10 gessos, fiz uma média de 16 cirurgias e tomei aproximadamente 400 injeções. O médico reuniu minha família e amigos e disse: o caso do Oséias é muito grave. Pessoas em condições bem melhor que a dele dão entrada neste hospital e o muito que duram é 24 horas. Ele pode morrer a qualquer momento. Só um milagre o salvará. Minha família ia ver-me e não suportava o sofrimento, indo chorar no corredor. Eu movia a cabeça e nada mais. Os médicos iam ver-me e já levavam o atestado de óbito, pensando me encontrar morto. Pela sombra na parede eu podia ver os médicos fazendo gestos negativos, dizendo que eu não escaparia da morte. Os amigos me abandonaram. Cumpriu-se também em mim Salmos 41:9.
Até meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Meus irmãos, isso é uma realidade. Amigos que comiam do meu pão e que eu visitara na cadeia, abandonaram-me no momento em que eu mais precisava deles. Mas com isso aprendi que existe apenas um amigo de verdade. Esse amigo é Jesus. Os médicos me cortavam todo com lâminas, fazendo testes de sensibilidade, e eu nada sentia. Dependia das enfermeiras para tudo e não enxotava uma mosca sequer. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Somos salvos pela graça e o Senhor enviou um vaso no hospital que me disse: tenho uma grande obra contigo e vou confundir a medicina. Até para sentar na cadeira tinha que ser amarrado. Houve um dia que tive parada cardíaca e foi o maior corre-corre no hospital. Fui ao inferno e voltei. E jamais esquecerei o dia que eu estava em uma sala na cadeira de rodas. O médico chegou e disse-me: Oséias, prepara-te para a sua nova vida. Você está condenado a viver para sempre uma cadeira de rodas e sentirá dores a ponto de pedir a própria morte. Dura coisa eu ouvi. Todavia, eu estava crendo que Deus iria confundir a medicina. Fazendo uso da cadeira de rodas, apesar das dificuldades, eu ia até o carrinho de curativos apanhar éter para cheirar. Naquele hospital era difícil se conseguir a maconha. De repente, tudo mudou. Um certo bandido de alta periculosidade foi preso após assalto a uma lanchonete e, ao tentar fugir, fraturou a tíbia, internando-se no mesmo hospital e leito ao lado do meu. Não obstante o grande aparato policial que o escoltava 24 horas por dia, ele dava um jeito e a maconha chegava para nós através de sua mulher, uma ex-presidiária. O difícil agora era ter onde fumar. Mas o inimigo dava um jeito. A gente entrava no elevador de cadeira de rodas, pressionava o botão de emergência. O elevador enguiçava entre um andar e outro, e assim a gente podia fumar a maconha, satisfazendo nossos instintos diabólicos. Ao completar um ano naquele hospital, os médicos deram-me alta. Vi muitas mães chorar a perda de seus filhos. Agora, em casa, não abri o coração para Deus. Antes, esperava meus pais saírem para a igreja e, junto com o grupo, fumar a erva maldita. Talvez você esteja a interrogar como ele agora, nessa situação física, conseguia as drogas. Seus adeptos e um rapaz trazia as drogas para mim, e com fatura, tudo grátis, tudo por conta do maligno que só queria destruir-me. Os médicos disseram que meus pulmões estavam seriamente comprometidos devido à grande quantidade de água da praia que bebi no acidente. Então o inimigo sabia que com o uso da maconha o fim viria mais cedo. Meus amigos nunca quiseram saber se eu estava precisando de um pedaço de pão. Mas a maconha eles sempre traziam. Deus tem seus planos. Não cai uma folha sequer de uma árvore sem a permissão de Jeová. Ao completar quase 2 anos do acidente, e tantos anos distante de Deus, como ovelha que não tinha pastor, foi aí que algo de muito bom aconteceu. Numa tarde linda de sol, eu estava só, na varanda da minha casa. Jesus começou a falar em meu coração, dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração.
e pude sentir o peso dos meus pecados. Sentia-me miserável pecador diante do meu Senhor. E no mesmo instante peguei tudo que estava no bolso e perguntei a mim mesmo: se Deus criou-me à sua imagem e semelhança para a sua glória, por que uso essas coisas? Elas destroem minha saúde e impedem minha entrada no céu. Joguei tudo fora e orei: Senhor, eu fui criado em sua casa. Hoje encontro-me nesta terrível situação. Tua palavra afirma que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Nunca é tarde para se arrepender. A partir de hoje, liberta-me pelo poder do seu sangue e voltarei para a sua casa e serei nova criatura em Cristo. Deus destruiu todo o laço maligno, aleluia. Fui salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Morri o velho Adão e ressurgia um novo Oséias Boyer. As coisas velhas passaram. Não precisei de nenhuma terapia, pois se o Filho vos libertar, seremos verdadeiramente livres. João 8:36. Iniciou-se nova etapa em minha vida. Os colegas vinham trazer-me as drogas e eram surpreendidos com as boas novas da salvação. Troquei o 38 por uma 66, que é a palavra de Deus. Muitos cuidavam ser uma decisão momentânea e passageira, mas a obra de Deus é completa. E por sua misericórdia faz quase 16 anos que sigo as pisadas do Mestre. Ele tem confirmado sua obra. Quando damos um passo para Deus, Ele dá dois para nós. Desci as águas nos braços do pastor Sebastião José da Silva. Eu era como uma criança de colo, não andava. Dentro de poucos dias voltei a caminhar com minhas próprias pernas. Devo enfatizar que ainda não estou totalmente curado, pois o tempo pertence a Deus. Mas Ele deu-me prova do seu grande poder, livrando-me da paralisia geral de pernas e braços. É triste depender das pessoas para tudo, fazer tudo na cama. Hoje posso usar o sanitário, tomar meu banho no chuveiro, comer com minhas mãos, subir em um púlpito para dar meu testemunho. Ele tem dito que fará obras de espanto. As lutas são muitas, mas Ele acalma a tempestade. Tenho dado meu testemunho em muitas igrejas, até mesmo em outros estados. Paguei um alto preço, mas o Senhor nos outorgou várias experiências. Após revelação de Deus e apoio do pastor Davi Cabral e ministério, criamos o Ministério Luz no Cárcere. É um trabalho de evangelização aos presidiários, aidéticos, homossexuais, pessoas com tendências suicidas e outros. Um de nossos filhos na fé é o King Kong, ex-matador e ex-assaltante de bancos. No trabalho de oração na saudosa irmã Estacília, ao cantar um hino, o Senhor arrebatou a irmã Loides e disse para mim: antes você ia onde queria e fazia o que bem entendia, mas hoje não. Hoje você está em minhas mãos. Jesus tem curado câncer, tumor no intestino, estômago. Presos, antes abandonados pela família, passaram a receber visitas. Vidas têm sido salvas. Pertenço à equipe do programa Educar de minha igreja. E hoje, não obstante minha limitação física, faço muito mais para Deus do que no tempo que gozava perfeita saúde, pois hoje eu coloco minha vida a serviço do Rei Jesus. Nos hospitais por onde passei, tive a oportunidade de evangelizar médicos, pacientes e funcionários. Deus pode te usar, mesmo numa cadeira de rodas. Nossa sociedade está doente. Nossos governantes não temem a Deus. As drogas invadiram os colégios. Os pais devem estar alerta.
É importante o pai dialogar com o filho. Se seu filho errou, não usa de violência, espancando-o ou expulsando-o de casa. Se a violência fosse a solução, não haveria necessidade de tantas cadeias. No entanto, elas estão cheias, provando que a violência não resolve. E você, mãe? Ore sempre pelo seu filho. Não importa o problema, Deus irá salvá-lo. Minha mãe passou muitas noites sem dormir orando por mim. Jesus me salvou. Não importa se foi pela dor, Deus corrige o filho a quem ama. Pior seria eu parecer um marginal, perecer na minha alma, ir para o inferno, sem Deus, sem paz e sem salvação. Deus permite coisas para nos despertar a orar. Quem sabe você gasta tempo em coisas que não edificam, mas não encontra tempo para orar. A coisa é muito séria. Eu já estava com todo o texto pronto para gravar, quando o Senhor inquietou-me acerca deste assunto. Muitos estão sem forças para caminhar. Deixaram o primeiro amor e foram dominados pelo vício maligno de assistir novela. A Bíblia diz: não ameis o mundo, novela é o mundo. Como o diabo vai fugir de você se não resistir a ele? Novela é sinônimo de prostituição e homossexualismo. Ensina a mulher a trair o marido e vice-versa. Desperta o sexo prematuro nos adolescentes. É antibíblico, antieducacional. É triste saber que muitos não encontram tempo para orar, mas passam horas lendo histórias em quadrinhos, bang-bang, romances, livros obscenos, cujas maléficas literaturas só servem para perverter a mente dos jovens e adolescentes, estimulando-os ao crime e a degenerescência. Muitas vezes passamos por lutas e tribulações. Não sentimos desejo de orar e evangelizar. O desânimo é total. Será que temos agradado ao Senhor, oferecendo a Ele espírito, alma e corpo? Malaquias 3,18 diz que existe diferença entre os que servem a Deus e aquele que não serve. Um de nossos filhos na fé, ex-matador e ex-assaltante, o famoso King Kong, contou-me que antes de aceitar a Jesus, uma certa noite, após fumar uns baseados de maconha e ingerir umas bolinhas de artênia, saiu a fim de praticar uma de suas muitas atrocidades. Ao longe, avistou uma moça. Aproximou-se, colocou a arma em sua cabeça e pensou que a moça fosse gritar. E ele teve uma surpresa, pois a moça virou-se para o temido King Kong e disse-lhe: moço, Jesus ama você. Sem nada a fazer, ele foi-se e por onde estava tudo o que ouvia era: Jesus ama você. Jesus ama você. E uma tarde, num culto, lá mesmo no presídio em São Paulo, ele aceitou a Jesus e até hoje me escreve. É guitarrista, professor de escola dominical e pertence ao círculo de oração. Jovem, é preciso levar Deus a sério. Se esta moça tivesse na igreja brincando de ser crente, jamais teria autoridade do Espírito para dizer ao bandido: Jesus ama você. E por certo seria vítima de uma grande tragédia. Prepara-te, pois o gigante Golias pode vir ao seu encontro. Você terá que ir a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Deus nos dá um livre arbítrio. Você quem escolhe caminho da bênção ou maldição. Eu deixei o caminho da bênção. Paguei um alto preço. Deus livrou-me da morte certa. Hoje estou no caminho da bênção.
Olha o juízo, ele não tarda. Deus está vendo o que você faz. Procure hoje se arrepender. Amanhã pode ser tarde demais. Se esqueceste tanto da igreja de Deus, levaste para o mundo todo o talento seu, Cristo está te esperando. Tome sua decisão. Ele dará de novo paz para o teu coração. Não espere Deus te trazer pela dor, assim como eu. Ai dos filhos rebeldes que querem esconder profundamente o seu propósito de Deus. Fazem suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Ou quem nos conhece? Saiba, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Os médicos não sabem explicar como eu posso ficar de pé sobre meus artelhos, já que minhas pernas eram frouxas como o paralítico do tanque de Betesda. Também disseram que eu teria sérios problemas pulmonares, só que meus pulmões são perfeitos, aleluia. Eu posso não ser um Osés de Paula, mas estou sempre cantando para Jesus. Não estou numa cadeira de rodas, não sei o que é dor. Acho que nem o Doril sabe, misericórdia. Fui aposentado por invalidez, mas para Jesus não sou inválido. Tenho muito valor na vida e no amor. É preciso saber perder para ganhar novamente. Perdi meu potencial físico, mas ganhei muitas experiências. Durante um certo período estive fazendo fisioterapia na ABBR. Ali o orgulho cai por terra. Pessoas mutiladas, sem braços, pernas, crianças em cadeira de rodas que nunca vão andar. Este mundo é uma escola. Muitos se maldizem na hora da provação e até culpam a Deus. Não esqueça que há no mundo tanta gente chorando mais e mais e sofrendo mais que você. Moisés foi o condutor do povo judeu, mas antes passou pela escola da provação. Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Corinto, dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Deus conhece nossa estrutura. Nunca permite prova além do que podemos suportar. O segredo é o arrependimento e não voltar à velha prática. Jesus disse à mulher adúltera: estás perdoada, vai, não peques mais. Ao paralítico do tanque de Betesda, ele foi mais incisivo: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. João 5,14. Servir a Deus não resume-se apenas em uma confissão de fé. É preciso, queridos, haver renúncia. Meu desejo sincero é que este testemunho tenha contribuído de forma eficaz em sua vida espiritual. Obrigado porque você orou e Deus nos deu condições de fazer esta segunda gravação. E desta feita, contando as belas experiências de casamento entre o casal Rio Sul, Oséias e Délcia Boia. É uma linda história. Deleita-te no Senhor e que Ele o abençoe rica e poderosamente. É o que deseja do âmago do seu coração. Vosso conserva em Cristo, Oséias Boia.
pela história. Oséias e Délcia, um casamento realizado por Deus. O casamento é o remédio que Deus criou para curar a solidão do homem. Quando Deus criou o mar, as árvores, sol, lua e estrelas, ele viu que era bom. Mas quando ele criou o homem e viu que o homem estava sozinho, ele viu que não era bom. O que acha uma mulher? Acha uma coisa boa. Provérbios 18, verso 22. Após a poderosa transformação que o Senhor operou em minha vida, resgatando-me do vale da sombra da morte, Oséias Boyer passou a receber muitas bênçãos da parte do Senhor, e dentre elas, a esposa que Deus lhe deu. É uma linda, porém real história que tem por título Oséias e Délcia, um casamento realizado por Deus. Todo servo do Senhor precisa de uma esposa que possa o acompanhar em todos os seus ideais de servir a Cristo. Assim sendo, Oséias passou a orar, pedindo a Deus que lhe preparasse uma esposa. Muitas moças, de uma maneira ou de outra, externaram o desejo de namorá-lo. Mas o Senhor sempre lhe dizia: aquietai-vos, e eu sabei que eu sou seu Deus. Oséias ainda não sabia, mas Deus estava preparando uma moça de longe para ele. Como diz em Isaías 64:4, o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. E ele resolveu esperar em oração, certo de que Deus iria tocar em seu coração, fazendo-o sentir que a escolhida finalmente havia chegado. Deus estava trabalhando. Uma certa feita, houve uma grande festividade da CIB na congregação de São José. O evangelista José Ronaldo fora convidado a dirigir aquele evento, pelo qual nos convidou a louvar o Senhor com um hino. Enquanto cantávamos, Deus enviou um grande poder no meio do seu povo. Foi aí que, pelos olhos da fé, a irmã Maura contemplou uma linda aliança em meu dedo esquerdo. Vejam bem que grande mistério. Eu nem namorada tinha. Como pode o Senhor mostrar a aliança no dedo esquerdo? Isso é a onisciência de Deus. Ele sabe de tudo e minha cara metade já estava sendo providenciada por ele. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Muitas vezes queremos uma coisa e Deus quer outra. Isto faz lembrar os 4 anos que trabalhei na diretoria de mocidade, na função de tesoureiro. Era uma mocidade enorme, uma média de 80 moças para 40 rapazes. Eu tinha meu problema físico devido ao acidente. Como dizem que o amor é cego? Então pensei, minha cara metade deve estar aqui. Me enganei. Foi aí que o Senhor chamou minha atenção dizendo: meu servo, aqui no Rio de Janeiro não tem moça para você. Não entendi, pelo que respondi: Senhor, eu não sabia que a coisa estava tão preta assim para o meu lado. E o Senhor então tranquilizou-me dizendo: servo, comecei a obra em mistério e será assim. Já tenho preparado uma varoa para ti. Só que não é daqui, virá de longe, é mistério. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? O negócio é sério. E a coisa estava esquentando.
A igreja sabe que foram muitos os jornais, revistas, emissoras de rádio que publicaram nossas experiências. Todavia, posso afirmar que para esta gravação nós guardamos o melhor. Tudo começou no ano de 1983, quando Oséias Boyer estava lendo a revista da Cruzada Mundial de Literatura. De repente, deparou-se com o testemunho de uma moça. Ela dizia não saber ainda porque Deus permitira que a paralisia infantil lhe afetasse quando tinha 1 ano de idade, deixando-lhe como consequência um pequeno defeito físico. A moça dizia também que era católica, morava na cidade de Estação Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, e que não se aceitava como era. Ao concluir a leitura, o Senhor falou ao coração de Oséias Boyer: eis aí alguém que tem um vazio em sua vida, mas eu posso preencher este vazio, e você será o instrumento que usarei para fazer esta obra. E naquele momento, nasceu dentro de Oséias um forte desejo de entrar em contato com aquela moça. Escrevendo para a redação da revista, Oséias pediu o endereço da jovem. Porém, Dona Ivete, responsável por aquela sessão de testemunhos, resolveu não atendê-lo de imediato. Antes, comunicou à jovem que havia um rapaz do Rio de Janeiro que desejava corresponder-se com ela. A moça aceitou e escreveu para Oséias, iniciando assim um diálogo por correspondência que durou 2 anos, de 1983 a 1985. E durante esse espaço de tempo, o Senhor trabalhou no coração da moça. Oséias evangelizou-a por carta. Tudo o que ele desejava era levá-la aos pés do Calvário. Foram 2 anos de evangelização. Cada carta continha uma mensagem do céu. Se em alguma carta Oséias falasse pouco de Jesus, na carta-resposta a moça faria a cobrança. Ela estava sedenta das coisas de Deus. Eram cartas para o Rio e cartas para o Sul. Oséias orientou-a a visitar uma igreja evangélica em sua cidade, mas Délcia confessou o medo de ser mal recebida. Como resposta, Oséias, movido pelo Espírito de Deus, disse-lhe que se isto acontecesse, aquele não representava Deus, aquele não representava o seu povo, pois os irmãos em Cristo que ele conhecia se caracterizavam por receber bem em suas igrejas as pessoas não evangélicas. Délcia resolveu fazer uma visita à Assembleia de Deus de sua cidade no Rio Grande do Sul. Para sua surpresa, trataram-na muito bem. Tanto que após o culto, o pastor com sua família levaram-na de carro para casa. E ela continuou participando dos cultos e pouco tempo depois aceitou a Jesus como Salvador. Pois segundo Atos 4:12 diz, não existe nenhum outro que pode salvar, só Jesus. Até então, Oséias e Délcia não tinham ainda tocado no assunto namoro. Porém, após a conversão da Délcia, eles passaram a se namorar, mas só se conheciam por fotos. E Deus, pouco a pouco, foi dando provas de que aquele namoro era de sua vontade. O Senhor usou vários meios para confirmar que Délcia era a moça que ele havia designado como esposa para Oséias Boyer. Uma certa feita, Oséias estava no trabalho de oração na congregação de Travessa Cabral. Pegou um pedaço de papel e escreveu: Senhor, a Délcia é a jovem que tu tens preparado para minha futura esposa? Dobrei o papel várias vezes e pedi ao presbítero Maurício para apresentar ao Senhor. Resumo: o Senhor mostrara uma moça bem clara de cabelos longos ao meu lado como ajudadora. Enfim,
o Senhor acabara de descrever a jovem exatamente como ela é. Délcia, por sua vez, também recebeu de Deus esta convicção. O Senhor faz como quer. Uma certa feita, lá mesmo no Rio Grande do Sul, Délcia pediu oração a um irmão, dizendo que através de carta estava namorando um moço do Rio de Janeiro. O irmão disse que buscaria Deus neste sentido e que dentro de 30 dias ela teria uma resposta. Ao cabo de 30 dias veio a resposta dizendo: quando eu orava de madrugada, o Senhor revelara a Délcia num grande jardim florido e um moço claro e de terno ao seu lado. Ao citar o tipo do terno que Oséias estava usando e comparar com a foto que Délcia tinha em casa, viu que era tudo muito real. O irmão prosseguiu: Délcia, este moço será seu esposo. Aguarde e verás. É obra de Deus. Conquistar a confiança dos familiares da Délcia não foi tarefa fácil para Oséias. Gaúchos desconfiados, eles passaram a lutar contra a ideia de Délcia vir morar no Rio de Janeiro, pois na concepção deles nenhum carioca merecia confiança, muito menos um desconhecido como Oséias Boia. Além do mais, Oséias não tinha condições financeiras de casar, pois estava aposentado na profissão de gráfico pelo INPS e seu poder aquisitivo era, portanto, muito baixo. Porém, Deus prometera que nada lhes faltariam. Seus pais, irmãos, primos e tios relutaram muito em aceitar o fato de Délcia ter recebido Jesus Cristo como Salvador. Porém, com o passar do tempo, Jesus foi vencendo essa barreira e, ao concluir os seus estudos, Délcia passou a conversar insistentemente com seus pais, na intenção de conscientizá-los de que seria necessário viajar para o Rio de Janeiro e aqui casar com Oséias. Dizia-lhes que Deus havia preparado aquele rapaz para ela. Residirem no Rio de Janeiro era plano de Deus, e assim sendo, Délcia teria que ir ao encontro de Oséias. Em resposta, sua mãe dizia-lhe, tentando inutilmente fazê-la desistir: minha filha, você vai chegar no Rio de Janeiro e vai descobrir que este rapaz nem existe. Pode ser alguém que esteja lhe enganando, ou talvez esse Oséias seja um homem casado, pai de 3 ou 4 filhos. E o que é que você vai fazer? Segundo Délcia, sua mãe chorava todos os dias, aflita diante da ideia da filha viajar sozinha para uma cidade grande, desconhecida e violenta. O comentário que corria entre os parentes e conhecidos de Délcia era que ela havia enlouquecido. Algumas de suas amigas diziam umas às outras: vamos visitar a Délcia, mas ela vai para o Rio de Janeiro, vai se perder lá e nunca mais nós a tornaremos a ver. Diziam-lhe que quando ela desembarcasse do ônibus, já na rodoviária, seria observada por bandidos. Se ela não tomasse cuidado, os ladrões levariam tudo dela. Porém, Délcia permaneceu em sua convicção de que Deus a queria ao lado de Oséias Boia. Ao chegar o dia marcado para a viagem, ela embarcou em um ônibus às 22 horas e durante 24 horas viajou sozinha, trazendo 3 malas e uma caixa. Choveu muito durante toda a viagem e quando Délcia desembarcou na rodoviária do Rio de Janeiro, ainda não parara de chover. Ela havia recebido por carta a certeza de que Oséias e seus familiares a estariam esperando na plataforma de desembarque. Porém, Délcia não viu ninguém. E ela ficou ali, próximo às suas malas e sua caixa, sentindo um ligeiro aperto no coração e um pequeno sentimento de abandono, crescendo pouco a pouco em sua alma. Uma pessoa que viajara com ela na tentativa de ajudá-la, dirigiu-se ao serviço de alto-falante da rodoviária para avisar que Délcia havia chegado. Porém, a chuva havia danificado aquele sistema. Eram 9 horas da noite. Délcia sentiu vontade de chorar. A pessoa que tentou ajudá-la permaneceu durante algum tempo ao seu lado,
tentando transmitir-lhe coragem naquela situação aflitíssima. E após ouvirem a descrição física de Oséias, duas pessoas saíram à sua procura. Mas algum tempo depois voltaram dizendo não haver encontrado ninguém que correspondesse aos traços físicos relatados por Délcio. A moça começou a chorar. Um rapaz se ofereceu para levá-la até a casa de uma prima. Ela não aceitou. Um funcionário da rodoviária disse: não, a moça vai ficar aqui e cabe a ela decidir o que vai fazer. No decorrer de toda essa aflição, Délcia lembrou-se do endereço de um amigo de Oséias. Era o Newton, um rapaz crente, casado e pai de filhos que morava em Niterói. Délcia havia recebido referências dele por carta. Resolveram ir para lá. Embarcaram em um táxi na frente da rodoviária. Ela chorou muito durante toda a viagem. E muitas coisas vieram-lhe à mente. Será que sua mãe estava certa? Ela havia sido enganada? Por que Oséias ou qualquer um de seus familiares não tinham vindo esperá-la? A fúria do inimigo era muito grande, mas Délcia não perdia a fé, a esperança e a confiança de que a obra era de Deus. Tudo parecia tão difícil, mas ao chegar na casa do amigo de Oséias, ao vê-la aflita, ele e a esposa a acalmaram e prometeram que na segunda-feira a levariam à casa de Oséias. Querendo fazer surpresa ao amigo, eles não deixaram que Délcia ligasse para Oséias. Isso tudo aconteceu em um sábado. Délcia teria que esperar até segunda-feira. Não sabia ela que, por motivo de um tombo que Oséias levara no banheiro, ele não pudera comparecer à rodoviária para recebê-la, mas enviara seu pai e um cunhado. Houve um desencontro e eles já ficaram esperando na rodoviária até 3 horas da madrugada de domingo. E só desistiram quando viram que era impossível a moça ter realmente embarcado na data combinada. Oséias ficou muito aflito ao ver seu pai e seu cunhado chegarem em casa sozinhos. A primeira coisa que pensou em fazer foi telegrafar para a mãe de Délcia, avisando-a que sua filha não tinha sido vista na rodoviária. Porém, este telegrama não foi passado imediatamente. Uma voz dizia a Oséias que Délcia havia chegado e Deus a estava aguardando. Isto foi de Deus e evitou um grande transtorno, pois no mesmo domingo à tarde, Délcia falou por telefone com sua mãe, dizendo-lhe que estava tudo bem. Na segunda-feira pela manhã, Délcia foi levada à casa de Oséias. Era um encontro muito esperado. Pela primeira vez eles estavam frente a frente um do outro. Foram 2 anos de muitas cartas. Agora puderam se conhecer pessoalmente. Quando eu o vi, conta Délcia, meu coração tranquilizou-se. Fiquei feliz ao comprovar que tudo era conforme eu estava esperando que fosse. Oséias correspondeu às minhas expectativas e creio que eu correspondi às dele. Sua família me recebeu muito bem. Inclusive, vi que Oséias pessoalmente era muito mais bonito do que eu esperava ou tinha visto em fotografias. Délcia ficou morando na casa dos pais de Oséias. Para evitar comentários, eles marcaram o casamento para dali a 45 dias. Tudo já estava aprovado por Deus. Quando Oséias nem namorada tinha, e o Senhor mostrará a aliança em seu dedo esquerdo. Esperar o quê? Casamento, casa, móveis e etc. acarretam muitas despesas, é claro. Todavia, Oséias lembrara da promessa de Deus, nada lhes faltará. O casamento foi marcado para o dia 13 de abril de 1985,
às 19 horas, na Assembleia de Deus em Santa Cruz, igreja que Oséias congrega desde sua infância. Grande foi o rebuliço. O coordenador de mocidade nos deu um grande bolo e refrigerantes. Minhas irmãs Leda e Leia Boyer ornamentaram a igreja, que ficou linda. Gessé Boyer, que é fotógrafo, deu-nos o álbum de casamento. Enéas Boyer nos presenteou com as alianças. Délcia deu-me um lindo terno, pelo que ela ganhou não um, mas 2 vestidos de noiva. Eu interroguei ao Senhor se seriam 2 noivas para mim. Ele respondeu me dizendo: eu sou o vosso sumo pastor. Um casamento muito lindo. Oséias trabalhava há 4 anos com a diretoria de mocidade. Resolveram então casar-se dentro do culto de mocidade. E após a bênção nupcial dada pelo pastor Sebastião José da Silva, o casal permaneceu sentado, assistiram o culto até o término. É importante observar que durante todo o culto, tudo transcorreu em torno do evento, ou seja, casamento. Muita gente, muitos presentes. Eu entendo que o período entre namoro e noivado, dentre outras, permite ao casal saber se estão o suficiente se identificando para uma vida de relacionamento a 2. No meu caso foi diferente, pois casei-me dentro de 45 dias e só fui conhecer meus sogros 2 anos após o casamento. Todo casamento tem que ter 3 marcas: renúncia, dedicação e objetivo. Casados há quase 10 anos, Oséias e Délcia têm levado suas experiências em muitas igrejas. Estiveram algumas vezes no sul, onde falaram de Jesus, pois as maravilhas do Evangelho são inesgotáveis. Oséias encantou-se com as maravilhas do sul, principalmente no campo, onde reside a família de Délcia. Lugar muito abençoado, onde a terra colhe-se pera, uva, melão, melancia, maçã, melão, ameixa, pêssego, carne de ovelha, lagarto, saracura e muito mel. Deus deu-nos a oportunidade de testemunhar na Assembleia de Deus Central do Rio Grande do Sul. E muitas vidas aceitaram a Cristo. Durante um certo período, o casal morou com os pais do Oséias. Todavia, Deus tinha uma promessa de vitória para eles. Délcia e a mãe do Oséias eram como mãe e filha. Se davam muito bem. Só que a Bíblia diz: deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Todo casal precisa ter sua própria casa. Até que o pai de Oséias lhes ofereceu uma casa. Nesta época, Oséias e Délcia viajaram ao sul, segundo a orientação de Deus. Ao retornarem, a casa estava toda reformada, pintada e muito bonita. Durante todo esse tempo, eles moravam com os pais de Oséias. Então o que eles tinham eram móveis de quarto. Agora, na nova casa, eles estavam diante de um grande desafio: ter que mobiliar toda a casa. E lembraram de Malaquias 3,10: fazei provas de mim, diz o Senhor. É preciso muita fé, pois quando se pensa em casar, compra-se a geladeira no mês, o fogão no outro, e aos poucos vai se completando toda a mobília. Mas o Senhor é o dono de tudo. Para Ele tudo é possível. Hoje eu posso dizer como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós. Dentro de apenas 35 dias, Deus mobiliou toda a nossa casa. Mandou de tudo que uma casa necessita. Foi uma grande obra. Para mim, aposentado seria difícil, mas Deus torna possível o impossível. A cada dia um carro encostava trazendo móveis. Tudo novo, tudo pago. Não comprei a prestação, não tirei empréstimo, não comprei fiado. Veio tudo do tesouro celestial.
Pessoas ficaram preocupadas, achando que eu estava ficando maluco, comprando tudo aquilo. Se você não tiver intimidade com Deus, você fica sem entender os mistérios. É triste saber que muitos não têm o Senhor como seu verdadeiro pastor. Quando necessitam de alguma coisa, saem contando para os vizinhos. Esquece que o nosso socorro é do Senhor. Nossa primeira gravação, fizemos uma tiragem de 1000 unidades. Muitos se preocuparam com o lado financeiro. Eu mergulhei em Salmos 1:3, tudo quanto fizer prosperará. E em 45 dias estava tudo pago. Servimos um Deus poderoso que supre todas as nossas necessidades. Quando os vários periódicos publicaram o nosso testemunho, tivemos o privilégio de receber uma média de 2000 cartas. Os problemas e interrogações dos jovens são demais. Eles contavam-nos coisas que nunca contaram a seus pais. É importante os pais dialogarem com seus filhos. O casamento cristão sempre tem que contar com a aprovação do Senhor. No mundo é diferente. Casam-se com o seguinte pensamento: se não der certo, a gente separa. Outros, até obreiros, dizem que Deus não é casamenteiro. Mas eu te afirmo que Ele quer o melhor para seus filhos. Basta você saber pedir. Ao orar, pedindo a Deus uma esposa, eu dizia: não me dê tribulação, pois da tribulação eu já vim. Muitos jovens ignoram isto, mas devemos contar para Deus todos os nossos problemas. E por que não os de ordem sentimental? Os jovens devem buscar ao Senhor e agir sabiamente, escolhendo o cônjuge da mesma linhagem, da mesma família espiritual. Tem rapaz que vai à igreja só por causa das moças. Depois que casa, pede as contas, ou seja, deixa Jesus. Procure sempre ganhar o moço para Jesus. Nunca permita que ele a leve para o mundo. Faz alguns anos, minha irmã Leda, ainda mocinha, começou a namorar um rapaz não crente, de formação espírita e muito chegada a uma bebida, embora que socialmente. Um ótimo filho, cursando o 2º ano de faculdade. Minha irmã era muito ativa na igreja, mas com esse namoro ela quase foi disciplinada. O rapaz era durão. Glória a Deus, nem pensar. Minha irmã estava certa que Jesus o salvaria. Resumo: Deus o salvou. Vivem felizes e tem o Eduardo com 11 anos de idade. Bem casados, ele é evangelista e diretor do programa Educar. É impressionante ver o que Deus faz quando oramos. No meu tempo de solteiro, muitas moças, olhos azuis, com faculdade, boa situação financeira, externaram desejo em namorar-me. Todavia, eu busquei ao Senhor. Deus deu-me uma gaúcha super inteligente, com 2º grau e curso profissionalizante em processamento de dados. Muitos até acham ela muito parecida comigo. A história pós-altar de muitos casais tem sido uma autêntica coleção de amarguras e tropeços. Ainda mais onde reina a ideia do olho por olho e dente por dente. O problema se dá quando permitimos que as mágoas passem a se acumular ao longo do tempo e não resolvemos os desencontros de forma sadia e bíblica. O casal nunca deve ir dormir de mal um com o outro, pois não sabemos a que hora virá o Senhor. É importante se perdoar. A ausência de perdão com o passar do tempo passa a gerar outros problemas físicos, emocionais e o pior, fica obstruída nossa relação com o Senhor. Perdoar é oferecer vida ao ofendido. Durante bastante tempo eu estive acamado.
recuperando-me de uma grande cirurgia. Não podia andar, mas pude contar com a ajuda de minha esposa 24 horas por dia. Muitas vezes minha mãe queria ficar comigo para Délcia ir à igreja. Todavia ela não ia. É um bom teste para quem promete ser fiel na dor. Délcia passou no teste. Parabéns. Na conclusão desse testemunho, queremos dizer, principalmente a você que deseja constituir família, casar, ter filhos. Olha, o segredo da receita é a oração. Casamento deve ser como se construir casa na rocha, bastante sólida. O alicerce é a oração. A mocidade não deve se precipitar quanto ao casamento. Hoje, infelizmente, vê-se muitos casamentos desfeitos no meio cristão. Muitas moças estão casando para fugir do controle e autoridade dos pais. E se isso for o motivo dos seus casamentos, elas correm o sério perigo de serem infelizes. Os jovens cristãos devem orar, levantar os olhos, ver e escolher o cônjuge ideal, para que após o casamento possam continuar uma vida de fé e serviço na obra do Senhor Jesus, o qual servirá a todos os fiéis no casamento maior, nas bodas do Cordeiro, na eterna glória. Apocalipse 19, versículo 7. Igreja, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Durante 2 anos, Oséias evangelizou Délcia por carta, e ganhou-a para Jesus, mas ganhou-a para ele também. Contexto de Oséias Boia e narração deste que vos fala, João Dourado. Ouvimos o testemunho de Oséias e Délcia, um casamento realizado por Deus. Nossos agradecimentos ao técnico querido José Roberto. Agradecimentos ao pastor presidente Davi Cabral, ministério, todo o nosso campo de trabalho, família, gaúcha Délcia, irmão João por narrar este segundo trabalho, você que tem apoiado o Ministério Luz no Cárcere. Se desejar nos convidar e compartilhar com nossas experiências em vossa igreja, será um prazer. Contatos: Rua Abominal 180, Santa Cruz, Rio de Janeiro. CEP 23.555-140. Ou toda segunda-feira, dia e noite, no trabalho de consagração em Irmã Glorinha, Rua Abominal 500. Na certeza de que para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, lhes desejamos sucessivos sucessos, que se sucedam sucessivamente. Casal Rio Sul, Oséias e Délcia Boia.